Olá, tudo bom? Tudo bom, meus caros alunos, meus caros seguidores aí, tudo bom? Hoje, então, vamos começar mais um percurso, né? O percurso 7 do livro, né? Expedições Geográficas, tá? Nono ano. No percurso 7, então, nós vamos entrar aqui na questão, né? Sociedade urbana industrial e as fontes de energias, tá? Então, nesse percurso, né? Percurso 7, a gente vai falar sobre as principais fontes de energias, né? O que são energias renováveis, o que são não renováveis, né? E vamos aí estudar suas características, tá? Então, lá no começo, né, do primórdio, desde os primeiros seres humanos, a lenha, né? A lenha, ela foi muito utilizada, né, para aquecer e para cozinhar os alimentos, tá? A partir então da Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, houve então a necessidade, né, de uso de novas alternativas, tá? Novas alternativas de energia. Sendo uma das primeiras utilizado foi então o carvão, né? O carvão mineral. Ele facilitou então essa revolução industrial, tá? A partir então que foi se industrializando, houve então a utilização de novas fontes de energia, né, como o petróleo, o gás natural, a força hidráulica, a termonuclear, entre outras, né, entre outras fontes de energias. Ok, então a partir do século XX, né, houve então a necessidade de novas fontes de energia, como eu disse, tá? Novas alternativas aí. Novas alternativas foram então surgindo, tá? A partir do século XIX, século XX e XXI, né? Principalmente aí por conta, né, que essas antigas fontes de energias, elas eram bastante poluidoras, tá? Então, a partir então da Primeira, Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve então a procura de novos meios, né? Novos meios aí de fontes de energias. O que são então fontes renováveis e as não renováveis? Fontes renováveis, fontes de energias renováveis, já o próprio nome diz, quer dizer que elas não se esgotam, tá? Podemos citar a biomassa, né? A hidráulica, que é gerada pelas forças das águas, a eólica, pelas forças do vento, a solar, né? Calor do sol, a geotérmica, que vem do interior da Terra, né? Essa geotérmica, pessoal, é utilizada muito em países que têm bastante forças geotérmicas, forças de vulcões, tá? Principalmente ali na Islândia, né? A Islândia mesmo é um dos principais países que utiliza essa força geotérmica aqui. A maremotriz, que é das ondas do mar, entre outros conjuntos aí de novas energias, tá? Essa fonte de renováveis também são chamadas de fontes sustentáveis de energia, tá? Por conta da sustentabilidade. Já as fontes não renováveis, já é o próprio nome, né, que já diz, né, já deixa que fala, deixa bem claro, são fontes que elas se esgotam, tá? No caso do petróleo, o carvão e o gás mineral, gás natural, são fontes de energias que demoram anos e anos para se formar. Então, o uso dela é tão rápido que não dá tempo então dela formar, né? Dela formar novas fontes, né? Novos combustíveis, né? Novas fontes de energias que elas chegam uma hora que se esgotam, tá? Então, desses combustíveis não renováveis, energias não renováveis, podemos citar então os combustíveis fósseis e os impactos ambientais, tá? Quais são esses combustíveis? Podemos citar o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que constituem as principais fontes de matriz energética global. Então, essas três fontes de energias, elas são as principais, né? São as principais fontes de matriz, né, energética global hoje, atualmente, tá?
elas causam grandes problemas ambientais, né, como chuvas tóxicas, poluição atmosférica, efeito estufa, contaminação dos solos, da água, então entre outros problemas que podem gerar, né, a partir do uso dessas fontes de energias. É, a primeira aqui, né, dessas fontes de energia é o carvão mineral. Aqui na figura acima, né, figura 9, temos a extração de carvão mineral próximo à cidade de Erkelenz, né, na Alemanha. Então você pode ver, além, né, da contaminação, né, podemos perceber que ela degrada, né, o ambiente, né, onde que existiu um habitat natural foi então destruído para fazer, né, para retirada do carvão. Então o carvão ele se forma ao longo, tá, do tempo geológico, tá? Então não é do dia para a noite. Por isso que ele é uma fonte não renovável. Então os detritos, sedimentos, né, que existiam em suspensão nessas águas foram pouco a pouco depositados e cobrindo as florestas inundadas. No decorrer de milhões de anos, né, foram então formando o carvão, como vocês podem observar aqui na figura 10. Então, a formação de lagos da origem glacial, né, onde possui arenito, né, provimento e aglomerados residuais, entre outros, né. Então vai o lago de gelo, né, vai formando então pequenos lagos. Uma formação de um pântano, né, cobertura vegetal, depósito vegetal e conglomerado. Então, e aqui embaixo está o calcário. Então ela vai se formando com o tempo, tal, vai criando uma, e a partir da turfa sai então o carvão mineral, tá? Existe bastante locais que na Irlanda e na Inglaterra que existe bastante essa turfa, tá? Existe bastante turfa, né, que é utilizado também para queima, tá? Essa turfa também é utilizada para a queima do material aí. O Brasil, no caso, o Brasil ele não tem grandes jazidas de carvão, tá, pessoal? As principais produtoras nacionais se encontram então, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui na figura 11 e na 12 podemos observar os principais produtores, né? Os principais produtores são a China, os Estados Unidos, a Austrália, a Índia, a Indonésia e outros, né? Mas esses 5 aqui são os principais produtores, né? E os principais consumidores também podemos destacar a China, a Índia, Estados Unidos, Japão e Rússia, tá? O petróleo tem uma formação geológica muito parecida com o carvão, né? Como vocês podem observar. Então ela se forma geologicamente antigo, né? Então a formação dela também não é do dia para a noite. Então ela vai se formando ao longo dos tempos, tá? Até formar então esse carvão aí, esse petróleo, tá? Então por isso que ela também não é uma fonte não renovável. A indústria de petróleo surgiu então a partir de 1859, quando lá nos Estados Unidos, né, Edwin Drake perfurou um poço para obter água e atingiu um lençol petrolífero, tá? De petróleo aí, cerca de 20 metros de profundidade. No fim do século XX, então, os Estados Unidos se torna um dos maiores produtores de petróleo e seus derivados, tá? Então, a descoberta do petróleo no território brasileiro, no caso do Brasil, pessoal, só ocorreu em 1979, lá no Recôncavo Baiano, no município de Lobato, tá? Atualmente, então, o petróleo e seus derivados são os principais fontes de energias global, tá? Principais fontes de energias globais. Os principais produtores, né? Podemos citar aqui Estados Unidos, Arábia, Rússia, Irã, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, China, Kuwait e Brasil. Então o Brasil ele está entre os 10 maiores produtores, né? Atualmente aí. E no consumo, o Brasil ele também está entre os maiores consumidores. Vocês podem perceber que o Brasil, né? Nos dois mapas aqui, ele teve que comprar. Então atualmente o Brasil ele não é